Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? Boa Boa tarde, tarde. professor. Josué, tudo bom? Tudo ok por aqui. Ah, eu tô com o som desligado, desculpa. Boa Agora, tarde. agora eu vou ouvir vocês, perdão, eu não estava ouvindo. Falei, nossa, que sala, que pessoa silenciosa. Estava desligado aqui. Eu vou colocar o fone também. Mas a Boa gente pode tarde, tudo fazer bom? também. Boa Boa tarde. tarde. Professor. Estamos todos aqui, prof. Josué, você também, você é o assessor da sessão, é isso? Um assessor aqui na Obrigada. Pessoal, são 4 trabalhos nessa sessão. E eu vou precisar começar, porque eu sou moderadora da sessão seguinte, às 18. Então, eu não posso passar muito das 18 essa sessão para eu não atrasar a sessão seguinte. Então, Professora, aí eu vou ser assessora da outra sessão, então assim que eu apresentar eu já vou sair, eu nem vou ficar até o final, tá? tudo bem. Aí se o rapaz quiser até deixar o link aí, porque precisa avaliar, né? Aí eu já avalio.
a Ah, sessão. sim, sim. Josué, você pode depois colocar no chat as informações da avaliação para a Ívila poder incluir? Poder responder, aliás, perdão. Prof, já estou colocando lá, tá bom? Ah, perfeito, obrigada. Bom, eu vou começar, eu sei que está faltando alguns colegas, mas eu estou realmente preocupada, né? Porque cada um tem 15 minutos, até 15 minutos, são 4 trabalhos. Bom, só para me apresentar rapidamente, eu sou Manuela Maia Ribeiro, né? Moderadora dessa sessão, né? Uma das sessões do tema, né, de gestão e inovação em políticas públicas. Agradeço por terem enviado seus trabalhos para esse tema. Fiquei muito feliz que teve muitos trabalhos, mas isso significa que também tem muitas sessões, por isso que está hoje um pouquinho mais corrido, por ter uma outra moderação logo em seguida. E eu quero propor, se toparem, de fazer, assim, depende. Se não chegarem outras pessoas, eu peço para fazer as apresentações e já faço os comentários, ou a gente tira dúvidas. Ou se os demais, né, participantes entrarem, né, os responsáveis, eu vou até checar aqui, acho que de quais artigos eu tenho aqui a lista, a gente faz todas as apresentações primeiro e depois faz os comentários. Acho que entrou mais alguém aqui, a Simone. Eu vou fazer aqui, passar aqui pelos artigos. Então, a Simone, que acabou de entrar na minha ordem, seria o primeiro artigo a ser apresentado. Oi, Simone, boa tarde, tudo bom? Está nos escutando? Eu não estou te escutando, tá? Acho que está mudo. Talvez agora. Bem, pessoal, Ah, agora sim, tudo bom? eu escuto bem, engraçado. Eu não estou conseguindo entrar pelo notebook. Não estou entendendo por quê. Tive que baixar no celular. Meu Zoom está funcionando perfeitamente. Fiz todos os testes. Não está entrando. Essas tecnologias, né, ajudam, mas às vezes também dificultam um pouquinho em alguns momentos. Simone, eu estava verificando quais os autores estavam aqui, né, para apresentar, porque eu também não posso passar a sessão muito das 18 horas, não posso, na realidade, porque eu vou moderar uma sessão às 18 também. Então, eu já estava Não, eu também explicando. tenho um compromisso às 18. Eu só estou preocupada como é que eu vou fazer para apresentar aqui pelo celular. Eu não Vamos estou fazer o conseguindo. seguinte: você era a primeira da minha lista, mas de repente eu posso passar o seu artigo primeiro, enquanto você vai ajeitando aí, veja se consegue, né, compartilhar a apresentação ou como organizar a sua fala. E eu Eu posso ir para o vou, segundo. Eu só vou confirmar, né? O Fausto está aqui como representante do segundo artigo. Eu estou olhando a ordem que eu tenho aqui, tá? eu vou colocar É, aqui no PDF e ver se eu consigo. Espera só um eu instante. vou só checar. Jéssica Coelho não está, né? Não. Professora, já fiz um link lá para o Oi? pessoal avaliar a sessão, tá? Vocês Ah, estão me tudo ouvindo? bem. Sim, sim, acho que está todo mundo te ouvindo. Jéssica Coelho, e a última na minha lista aqui é só a apresentação, Ívila. Vamos ver aqui enquanto. Se a gente esperar mais um minutinho, só faltaria a Jéssica. Mas só para ficar nos combinados, né? Vamos inicialmente fazer as apresentações e depois os comentários. E se precisar, se a Ívila precisar sair, a gente tiver alguma complicação, eu adianto os comentários do trabalho dela. Tudo bem? Vocês concordam? Tem alguma outra sugestão? Por mim, tudo bem. Ok. E então acho que vamos começar para ninguém, né, precisar falar muito rapidamente, que a gente sabe, né, como os trabalhos são densos, quanto vocês se dedicaram para produzi-los, para estar aqui hoje. Então, Simone, você seria a primeira? Eu posso, por enquanto, começar com um outro artigo? Então, mas o meu problema não é sobre o artigo, o meu problema é que eu não estou conseguindo acessar o Zoom pelo notebook. Eu vou ter que Talvez tentar você outro vai ter dia que aqui. falar sem apresentação, mas enquanto você vai Se tentando vocês aí, não importarem, o mas assim vai colega ficar ruim. vai. Não, não tem problema da nossa parte, a gente quer ouvir sobre o seu trabalho. É o que Eu a gente posso vai fazer. colocar o arquivo aqui no chat, alguém se dispor a apresentar, Pode, a com compartilhar para certeza. mim? Eu posso Porque mostrar aqui, Ó, o se for Fausto. só. isso também. Então perfeito, pode ser também. Você quer começar ou a gente começa com os outros e daqui a pouco você manda o arquivo? Eu vou começar, já vou anexar ele aí Tá, no chat, então, só um instantinho aqui. por favor, eu peço que vocês fiquem aí entre 10 a 15 minutos para a gente ter tempo ao final para discutir, comentar.
A ideia não é só que eu traga os comentários, mas também que os demais possam, né, fazer sugestões, tirar dúvidas. É um momento de troca, a gente tem que aproveitar esse espaço, né? Geralmente na pesquisa a gente, em geral, a pesquisa é tão solitária, né? Especialmente quando a gente está produzindo, né, nossos, principalmente dissertações, doutorados, enfim, e dissertações e teses, né? E mesmo artigos, de vez em quando, podem ser solitários, então tem que aproveitar esse momento para ouvir os demais colegas. E acho que a Jéssica, a Simone, perdão, mandou. Eu Fausto, você coloquei, pode ver se consegue compartilhar, se por alguém favor? puder fazer a gentileza de compartilhar para mim, eu não entendi porque que não. Meu Zoom está funcionando, testei, mas não abre pelo Peraí notebook. que eu tô tentando abrir Não. aqui, pessoal. Tudo bem. Eu acabei de acessar esse computador pela primeira vez também, é da minha esposa, o meu deu pau. Então, quando eu abro um aplicativo, ele faz aquelas coisas, sabe? Ei, aceite não sei o que e tal. Sim. Aí, calma aí. Ah, mais uma vez entrar aqui, muito estranho. O Zoom está funcionando, e não abre a sessão do SEMEAD mesmo. Acessar a sala do Zoom novamente. SEMIAD. Ó, já abriu o arquivo, estamos evoluindo. Agora, É no compartilhar, não sei deixa se eu tentar você compartilhar. tem aí uma. Compartilhar. Enquanto isso, só. Ah, vai dar certo, mas só reforçando, né, o que o Josué já falou, ele incluiu no chat. Veja se você consegue ver, Simone, o link para avaliar essa sessão depois. Então, peço, por favor, para avaliarem, salvar o link, ou já avaliar assim que sair, por favor, tá? Ah, eu estou vendo Ah, aqui. Ah, agradeço. Quem foi? É o assim tá Fausto bom? que organizou? Obrigada, Fausto. Valeu de nada. Aí você vai Ah, me orientando aí se eu não estiver passando direito, claro. Então, não, tá tranquilo. brigadão, viu, Bom, Fausto? Bom, Simone, de 10 a 15 minutos aí, tentar ficar no tempo para a gente conseguir debater depois. Por favor, apresente aí o seu trabalho para a gente. Obrigada. de nada. Bom, meu nome é Simone Alves, eu sou doutora em gestão, sou professora da Faculdade de Políticas Públicas, da UENC, e o trabalho que eu venho fazendo junto com o professor Giovan, que é da Universidade do Estado do Distrito Federal, é sobre sandbox regulatório, né? O sandbox regulatório nada mais é do que uma forma, é um ambiente experimental em que há uma certa flexibilização das normativas de regulação para que essas empresas consigam inovar, e também o regulador consiga entender como essa inovação vai funcionar no mercado, para que ele possa, então, expedir uma normativa de regulação mais adequada que passará a vigorar para todo o mercado. Então, entende-se que esse tipo de inovação, ele ainda, digamos assim, ele não está previsto dentro das normativas gerais das agências reguladoras ou de qualquer órgão regulador do setor público. E aí, a partir do sandbox, vai ser uma oportunidade, tanto para o regulador quanto para o regulado, de possibilitar essa inovação para a sociedade civil e controlar também os efeitos dessa inovação em um ambiente experimental, para que ambos tenham ganhos. Pode passar. E aí, o nosso artigo ele vai falar sobre justamente isso, né? Como que vem sendo essa construção do sandbox, a experiência ao longo dos anos. Aí a gente tem um breve histórico da evolução do sandbox, né? A gente vê que começou aí no Reino Unido e logo em seguida tivemos uma expansão para alguns países. O Brasil, ele foi o primeiro país na América Latina a implementar aí o sandbox regulatório, né? Começou com a CVM, e também com o Banco Central, né? CVM, Banco Central e SUSEP, uma normativa eles fizeram comum, e logo depois começou a se espalhar para outras agências regulatórias, e agora nós temos também prefeituras e outros órgãos implementando sandbox. Quando nós começamos essa pesquisa, né, e até quando esse artigo foi submetido, nosso foco principal eram os reguladores federais, porque até então era o que se tinha mais estabelecido, sandbox, que já estavam, pelo menos, já com editais publicados, que já tinham iniciado e tudo mais.
Mas aí, ao longo da pesquisa, outras prefeituras foram implementando e nós ampliamos o escopo da pesquisa. Então, já conseguimos hoje coletar dados com todos os reguladores federais e também com duas prefeituras que são representativas na sua atuação com o sandbox. Pode passar aí para frente. E aí a justificativa que nós temos aí em relação ao trabalho, né? Bom, aí o breve conceito que eu já apresentei de sandbox são ambientes experimentais que permitem teste de inovação, tanto para o regulador como para o regulado, né, para que eles possam criar mecanismos de regulação. A justificativa que nós temos em relação à justificativa teórica é que os estudos que se têm hoje, eles não mostram o processo de evolução dessa governança de sandbox, que é o nosso foco principal aqui. Então, nós conseguimos recortar desde o início da criação desse sandbox, os modelos distintos de governança que eles têm, né, em relação a alguns aspectos, e também um modelo genérico, que é o nosso principal enfoque aqui hoje, que são aspectos comuns em relação aos reguladores federais, no caso brasileiro, né? Então, estudar como que é a influência desses vários atores, né, que estão aí no ambiente regulatório, eles vão construir ou moldar esse tipo de governança que é adotado, é o principal objetivo, né, e contribuição do trabalho. E o nosso problema de pesquisa seria como que as capacidades, né, do regulador e do regulado influenciam essa estrutura de governança. Nós vamos ver mais a seguir os tipos de capacidades que nós analisamos no trabalho, né, que são mais relevantes para se moldar a estrutura de governança. E o nosso objetivo principal, como digamos assim, os estudos ainda estão em estágio inicial, né, embora a gente tenha, recentemente foi publicado um relatório internacional estudando mais de 200 órgãos que implementaram o sandbox regulatório, mas a gente ainda não tem nenhuma, digamos assim, discussão mais padronizada sobre medidas que possam ser adotadas ou comportamentos normativos comuns que possam ser generalizáveis. E é um relatório mais, digamos assim, de caráter técnico, não é um relatório científico com visão de construção de premissas teóricas e tudo mais. Então, a gente tentou aqui inicialmente esboçar um modelo de estrutura de governança a partir das observações que a gente fez desses casos, né? Pode passar, por favor. Então, nós temos algumas dimensões teóricas que são relevantes na literatura, que nós verificamos, e a partir dessas dimensões, nós estruturamos a pauta de entrevista para verificar quais delas realmente eram importantes para a definição do modelo de governança. Uma delas é a confiança, né, que já digamos assim, um construto muito comum em vários aspectos de redes que são tratados, né, redes intergovernamentais. Contudo, nessa questão do sandbox, a gente vê que essa relação de confiança, ela começa a ser construída até antes do próprio instrumento de sandbox, né? Então, dependendo do comportamento que o órgão regulador ele tem com esses regulados, essa confiança ela pode ser maior ou menor em relação ao, digamos assim, ao nível de compartilhamento de informações estratégicas, ao quanto que o regulador ele vai permitir, de certa forma, que esse regulado ele possa também, digamos assim, influenciar algumas flexibilizações em relação ao monitoramento que está sendo realizado, sabe? Eu posso citar alguns casos mais práticos para entendimento depois. E em relação às restrições das capacidades, a gente viu que as limitações das capacidades regulatórias representam desafios em termos da estrutura do sandbox. Um dos aspectos da capacidade do regulador, que é um gargalo, digamos assim, em relação à própria mão de obra, porque até então, nos casos de reguladores federais nacionais, nós ainda não temos equipes dedicadas para sandbox. E isso é um problema muito sério, considerando a pressão que todos os stakeholders fazem, principalmente para a transparência desse tipo de experimento. Em alguns casos, em que setores em que você tem poucos concorrentes, esse problema pode se tornar ainda maior, né?
porque as inovações são muito caras, o nível de investimento é muito alto, e, ao mesmo tempo, os concorrentes pressionam para que, digamos assim, não se consiga um concorrente, de certa forma, estar um pouquinho à frente durante esse experimento, né? Então, tem toda essa tensão envolvida. A inovação, a relação entre inovação e regulação, ela vai ser definida também pela capacidade de inovar, e falo capacidade não só técnica da inovação, mas também capacidade de recursos para essa inovação, que muitas vezes é cara, né? E esses stakeholders vão influenciar as práticas de mercado. Então, por exemplo, se esse agente está propondo, igual a gente teve a inovação de cosméticos, fazer cosméticos sob medida que estava sendo proposto na ANS, se não me engano. Não sei se é a ANS ou Anvisa, agora eu me confundi. Você ia lá e numa máquina ou online, definia o tipo de produto que você queria e criava um cosmético instantâneo sob medida para você. Se não me engano, acho que era a Avon que estava propondo isso, alguma coisa do tipo. Então, assim, esse stakeholder, que é o regulado, ele acaba influenciando o mercado e o mercado, ao mesmo tempo, reagindo, né? Então, assim, a sociedade e o setor público, eles têm que estar monitorando o tempo todo até que ponto que essa inovação ela vai ser para garantia do interesse público, tanto por parte do mercado, como dos outros regulados, como da sociedade. Em termos de governança, um dos aspectos principais que são cobrados são justamente essa questão da transparência do interesse público. Então, a transparência, ela é muito solicitada para agências de classe do setor, outros órgãos regulatórios que trabalham, como, por exemplo, a Controladoria Geral, outras entidades de classe de mercado, como FIENG, dependendo do setor, né? Ou outras agências associadas, enfim. Então, essa natureza complexa da governança, ela vai estar ligando esse conjunto de partes interessadas, e o que vai, digamos assim, estabilizar esse relacionamento para que esse sandbox seja validado pela sociedade é principalmente a garantia dos instrumentos de transparência e de manutenção do interesse público. Pode passar, por favor. Então, o método, a princípio, nós estudamos aqui 6 dos 9. Hoje nós temos já a totalidade dos 9 reguladores federais entrevistados, tá? Mas quando esse artigo foi submetido ao SEMEAD, a gente só tinha 6. Então, eu coloquei 6 aqui por causa disso. E temos também mais 2 prefeituras que já entrevistamos, né? Nós fizemos uma entrevista por pauta, análise de categorias conforme a literatura e cruzamento de dados também com a pesquisa documental sobre esses órgãos e sobre também outros órgãos reguladores de sandbox também. Pode passar, por favor. Em termos de estrutura de governança, então, o que nós encontramos? Que a governança ela vai ser moldada pela necessidade do experimento. Então, quanto mais esse experimento ele for de interesse da agência regulatória, digamos assim, o experimento ele pode ser de interesse da agência? Sim. Boa parte das agências começa com um interesse estratégico nesse experimento. Então, tem alguma demanda da sociedade que não está sendo atendida e esse experimento pode ser a solução para resolver. Vou dar um exemplo aí que me falaram que, acho que, se não me engano, a NTT, não, a ANEL, que estava com um problema, uma demanda das prefeituras, mas para esse eles ainda não conseguiram implementar um sandbox, mas queriam implementar, de que parece que no interior as empresas de comunicações elas não queriam colocar antenas para distribuição de sinal celular, porque para elas não é lucrativo. E aí um pipinão, né? Porque quantos municípios do interior nós temos que estão sem um sinal adequado? E aí as prefeituras queriam que a ANS fizesse uma regulação para que outros prestadores que não fossem as empresas de comunicação licenciadas pudessem instalar antenas e a prefeitura gerenciasse esse sistema de comunicação com as outras antenas, enfim. Então, é uma situação de extremo interesse público, mas que está passando por um problema de ter justamente empresas com essa capacidade de desenvolver esse mercado. E aí, então, essa necessidade, né, de quanto que esse experimento ele é de interesse público, ele vai
moldar, sim, esse grau de flexibilidade dessas normas de regulação, né? Na aviação também parece que tinham algumas melhorias em aeroportos que precisavam ser feitas, que eram de interesse, mas que o custo era muito grande. Então, tiveram também algumas flexibilizações, mas em um ambiente extremamente restrito, né? Então, testaram só em um aeroporto, uma determinada quantidade limitada ali de voos, ou um determinado portão, né? Para que fosse verificado até que ponto, né, quais que eram as consequências boas ou não tão boas desse experimento, né? E também a questão da transparência não só para os stakeholders que não estão participando do processo e a sociedade civil, mas também para o próprio regulado, porque às vezes o nível de investimento é um investimento muito alto e a empresa precisa se sentir segura se aquelas informações não vão ser compartilhadas ou se não vai comprometer algum sigilo ali de P&D, de patente da empresa. Ao mesmo tempo, a agência reguladora ou o órgão regulador, ele precisa de ter ciência também dos indicadores de controle e precisa que essas informações sejam fidedignas para que a gestão de risco não seja comprometida, né? Então, assim, teve casos que a gente viu de eles falaram assim, a gente viu que a empresa não estava passando o indicador que a gente estava solicitando, então nós tivemos que fazer uma reunião de revisão do projeto, falou assim, olha, ou vocês passam um informador fidedigno que nós estamos solicitando, ou então o sandbox vai ser cancelado. Então, tem tudo isso envolvido nesse processo de governança, né? A construção da confiança, ela vai se iniciar justamente com essa proximidade que, como eu já tinha comentado, que a agência já tem previamente com esses regulados. Então, se é uma agência ou um órgão público, ele já tende a ter um relacionamento mais próximo, de ouvir mais, de abrir, por exemplo, chamadas públicas para manifestação, de ter um diálogo com os regulados, para tentar fazer com que a normativa também não seja um impeditivo para avanço do setor, mas que ao mesmo tempo garanta o interesse social. Então, se ela já tem esse comportamento de ter um diálogo mais horizontalizado, então essa confiança já tende a se estabelecer mais naturalmente. Se também, tecnicamente, os instrumentos normativos criados para regulação, eles são bem claros, né? Eles dão segurança em relação ao que vai ser compartilhado ou não. Então, isso tudo vai definir o nível de confiança que se vai ter nesse relacionamento. Simone, eu preciso que você finalize em 1 minuto, porque a gente já está se aproximando dos 15 aí, já passou, na verdade, um pouquinho. Por favor. Tá, pode passar lá para o modelo, então? É. Então, esse aqui é o modelo que nós fizemos, né? Então, a gente concluiu aí que a estrutura de governança, ela vai ser determinada pelo construto de transparência, né? Ou seja, se esse órgão, ele tem todos os requisitos de transparência que são solicitados, tanto por outros órgãos de controle, quanto também pela legislação e pelos regulados, a manutenção do interesse público e a própria regulação do instrumento sandbox em si. Então, isso aqui são os 3 pilares da estrutura de governança. E as capacidades do regulador que influenciam essa governança são justamente o como que ele consegue mobilizar uma equipe de projeto para gerenciar esse experimento de forma adequada, né? As características do monitoramento do experimento, o que está incluso ali, e a articulação de outros stakeholders que possam ser uma rede de apoio também para o desenvolvimento dessa inovação. E de quanto que ele consegue também controlar com que a influência de outros stakeholders não seja negativa para o experimento, mas sim positiva. E o que vai influenciar por parte do regulado é o nível de maturidade que ele tem de inovação, tanto técnica quanto monetária, né, de recursos, o nível de maturidade que ele tem sobre o domínio técnico das regulações do setor dele, e também o quanto que essa demanda social de inovação ela é relevante para o mercado. Aí, conclusões, pode passar.
Então, esse modelo ele vai justamente contribuir no sentido de fazer, de levantar esses principais construtos que nós discutimos teoricamente no artigo, o que eles são e como é que eles são representados no cenário nacional, né? Os dados, eles não são, obviamente, generalizáveis, mas nós acreditamos que para o contexto brasileiro e talvez até para outros contextos que tenham características semelhantes, possam ser comparados, né, e que possa contribuir para outros estudos que venham conseguir trabalhar com hipóteses de pesquisas mais adensadas para teste, né, ou proposições teóricas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Simone. Olha, tema muito interessante. Eu ouço já há um tempo. Recentemente eu tive um acesso mais próximo a um dos editais para Sandbox da NPD, mas a gente pode falar sobre isso depois. Muito legal. Parabéns. Tá A gente bom. precisa entender melhor, né, quais são as possibilidades e os limites desse tipo de iniciativa. Porque tá, A gente tem um aqui em Minas bem polêmico, sandbox de monetização de dados, então, em que o governo do estado criou um sandbox para ver qual empresa ganhava o processo para ter acesso a dados públicos para fornecer produtos informacionais para o mercado. sim, não é só benefício, é olhar também os impactos negativos, Isso. inclusive. É. Obrigada, Simone. Então, aí depois a gente volta na etapa de comentários, a gente pode discutir mais e ver dúvidas não só minhas, mas dos colegas também. A ordem que eu tenho aqui seria que o próximo artigo é o que eu acredito que vai ser apresentado pelo Fausto, né? Cujo título é Os Paradoxos da Lei 14.300, Efeitos Dinâmicos e Heterogêneos na Geração Distribuída. Então, Fausto, se você puder compartilhar, o artigo não é só seu, né? Mas você pode falar aí dos outros autores também, fique à vontade. Tá joia, gente. Vou tentar compartilhar de novo aqui, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está Mas ótimo, eu para mim Sim. tá ótimo. tô num computador novo, como eu falei, e não tô com headphone nem nada, direto no microfone aqui. Eu não sei se talvez atrapalhe um pouquinho. Mas qualquer coisa eu falo mais alto, vocês me avisam, tá bom? Deixa eu tentar maximizar. Como é que habilitar a edição? Ver se agora eu consigo. Opa, a tela cheia agora, não tá? Tá. Deixa eu também. Acho que eu vou crescer um pouquinho isso aqui para eu ver todo mundo. Para mim não tá a tela cheia, não, tá? Aparece o arquivo do PowerPoint para mim. É porque ele ainda tá. Ele vai Como colocar. assim? Os Aqui para mim comandos, tá sabe? aparecendo só o slide, sem Não, ocupando mas a tudo tela bem, a inteira. gente consegue ler. Mas Eu aqui consigo para a não gente está entender. aparecendo os comandos também, né? A página inicial, inserir, a gente não está Ah, vendo é? no formato visualização. Dá um F11 aí que talvez resolva. É no meu F8 que eu consigo resolver e puxar o. Mas pode tentar um F11 também, é. Calma aí, pessoal. Quando eu Mas aperto você dá algum. para ler. Os Mas dá para paradoxos ler da lei. bem, né? Tá dando para ler muito bem. Acho que pode deixar assim para a gente e vai seguindo, só se a gente não, só se não passar. Ah, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Pera aí. Mas está dando para ler, Fausto. Pode ficar Não, mas vai tranquilo. ficar melhor. Melhorou? Não, agora tá. Agora Acho que foi. agora foi, mas está É porque tem um aparecendo. atrasozinho. Quando aparece para mim, demora para vocês. Bom, então, é, talvez o título seja um pouco complicado, mas eu vou destrinchar pedacinho por pedacinho. Deixa eu gravar aqui. Deixa eu só marcar meu tempo também, gente, pra eu ir O seu acompanhando. está certinho, 5 horas. Para eu ir acompanhando. Então, eu sou autor desse trabalho junto com a professora Solange Alfinito. O início do artigo foi no âmbito de uma disciplina de métodos inferenciais. Eu estou fazendo doutorado em administração na UNB, e aí a professora é professora dessa linha, né, lá na Universidade de Brasília. E eu trabalho também na Câmara dos Deputados, sou analista legislativo e eu acompanho principalmente aqui essa pauta de energia e também questões de tecnologia. Então, isso aqui é no contexto da política energética brasileira, né? Eu vou falar para vocês. Então, o que acontece? O objetivo do trabalho
investigar o efeito causal, então eu estou tentando ver causas, né, tanto quanto possível, da Lei 14.300 sobre incremento de capacidade instalada da microgeração distribuída. Eu vou explicar o que é isso aqui. Para a gente ter um exemplo fácil, é pensar basicamente naqueles painéis solares em cima das casas que a gente tem, tá? É, esse é um tema que, por mais que pareça sem graça, foi alvo de muito debate aqui no Congresso, porque a gente tem muita gente já com essas mini usinas, né, vamos dizer, são pessoas que são... Eu cons- tenho. Oi, desculpa. Eu mesma tenho em casa, muito útil. Então, claro, é muito útil. E aí, são pessoas que são consumidoras e produtoras de energia ao mesmo tempo, né? É um paradigma um pouco diferente do que a gente tinha antes, que era uma geração totalmente centralizada. E hoje a gente tem essa geração mais distribuída e ela tem crescido muito rápido no Brasil, tá? E isso tem vários efeitos, tanto físicos sobre o sistema elétrico, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, tá? E como também sobre a questão da distribuição dos custos do sistema entre os consumidores. Então, em 2022, o Congresso criou uma lei, né? Na época, apelidaram a lei os críticos de taxação do sol, falavam que a gente estava taxando o sol, né? Os congressistas estavam taxando o sol. Eu coloquei aqui uma figurinha do Google Trends, que basicamente é um serviço do Google que mostra o número de pesquisas sobre um termo, né? Então, a gente vê aqui uma pesquisa mais ou menos em 2022, essa linha vermelha é a pesquisa sobre o termo Lei 14.300, que é a lei que eu estou tentando estudar os efeitos dela, né, a posteriori, né, uma lei que já está vigente desde 2022, e o termo taxação do sol, que foi basicamente o apelido que ficou. E aí o que eu estou querendo ver, em termos gerais, é qual foi o efeito dessa lei sobre o crescimento, tá? Tem muitos ângulos que eu poderia olhar isso, mas o ângulo escolhido aqui para o artigo é qual o efeito da lei sobre o crescimento da geração, porque havia um medo muito grande de que ela atrapalhasse o crescimento e a adoção dessa tecnologia, tá bom? Então, mais especificamente, deixa eu, eu tenho três objetivos específicos, né? O primeiro é explorar uma associação entre a lei e a rentabilidade financeira dos projetos, medida pela TIR. TIR é taxa interna de retorno, é uma medida de rentabilidade. Esse é um objetivo. E os objetivos principais é estimar os efeitos dinâmicos da lei para distinguir impactos comportamentais de curto prazo de mudanças estruturais. Então, o que aconteceu foi uma coisa que foi algo assim pontual ou alguma mudança estrutural aconteceu, né? E a terceira é analisar a heterogeneidade do impacto da política, ou seja, diferenças, se o efeito foi igual para todos, né, homogêneo, ou se foi heterogêneo. Então, eu quero comparar aqui a resposta dos setores residencial e rural, especificamente, foi a minha proposta, tá? Então, para dar fundamentação teórica para esse artigo, é, a gente tem aí o histórico da legislação, né? Basicamente, esse sistema começou em 2012, muito devagarzinho, com a resolução da ANEEL, que é essa resolução 432, e até 2022 foi um período regulatório relativamente estável, e essa lei mudou bastante a sistemática, então, por isso que eu acho interessante estudar a lei, e a gente sabe que a política pública tem efeitos, né, sobre a atratividade e a adoção das tecnologias, então, é nesse sentido a fundamentação teórica. Além disso, eu usei a ideia da teoria de difusão de inovações do Rogers, que basicamente diz que uma tecnologia no início ela tem uma adoção mais devagarzinho, né? E à medida que a penetração no mercado aumenta e você começa a ter efeitos de rede, né? Poxa, seu vizinho já instalou, as coisas vão ficando mais baratas, o mercado vai ficando mais maduro, você tem fornecedores, e aí você começa a ter uma aceleração muito grande dessa tecnologia. Até que chega um momento que o mercado também, que não adotou ainda, começa a ficar pequenininho, né? Vamos dizer, quase todo mundo que pode ter painel já colocou, uma boa parte, eu começo a ter uma desaceleração novamente. Então, é devagar no início, bem rápido no meio e devagar no final. É a ideia dessa curva de S, tá? Então, eu usei isso para modelar também na metodologia. E aí, a terceira ideia é basicamente que a atratividade econômica é importante para a adoção da tecnologia, é o principal motor da decisão individual. Então, isso também entrou no meu modelo, eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe logo, logo como, tá? Então, eu tenho três hipóteses. A primeira é que a lei teve um efeito positivo de curto prazo no setor residencial. Efeito positivo, eu quero dizer, aumento na adoção, tá? Aumento nas instalações. Consistente com o efeito comportamental de antecipação, que a gente está chamando no artigo de corrida para o sol.
No setor rural, que tem maior maturidade relativa, era a hipótese, ele mostrou-se insensível à intervenção, ou seja, insensível à lei. E a hipótese terceira era que a promulgação da lei está associada a uma melhoria da atratividade dos projetos no curto prazo. Então, em vez de atrapalhar a atratividade financeira, estranhamente, ele melhorou, é a minha hipótese, né? Todas as hipóteses a gente vai tentar refutar estatisticamente, etc., aqueles métodos que a gente conhece. Então, qual é a metodologia? Bom, primeiro os dados. Eu usei um painel desbalanceado, bom, são dados de 2014 a 2024 para 82 distribuidoras. Distribuidoras é o pessoal que entrega energia nas nossas casas aí, a última ponta, é o último elo na ponta da cadeia do setor elétrico, né? Isso para o setor residencial e 79 distribuidoras para o setor rural, porque algumas não tinham os dados que a gente precisava. A gente fala em dados de painel porque tem esse elemento longitudinal, né? Tem esse elemento que varia no tempo, 2014 e 2024, e a gente tem variações entre as unidades também, que são as distribuidoras. Então, é, algumas características do mercado, né, de cada distribuidora podem afetar a penetração da inovação naquele setor. Então, é importante a gente considerar também as diferenças entre as distribuidoras nesse modelo. Então, a unidade de análise é distribuidora ano, que a gente chama, né? E os dados eu peguei da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, menos famosa, mas basicamente responsável pelo planejamento energético no Brasil. A variável que eu estou medindo dependente, né, a dependente, é a potência, mais especificamente o delta de potência, quer dizer, o incremento, né, de capacidade instalada. Isso é um jeito objetivo de eu medir se instalou muito painel ou não, tá? Porque cada painel tem uma certa potência, uma certa capacidade instalada, então eu estou medindo o delta, a variação de um ano para o outro, tá? Como variáveis de controle, essas aqui que tem um nome engraçado, CAMShare, isso aqui está medindo basicamente a participação acumulada em cada distribuidora. Então, ela tem a ver com aquela curva de Rogers que eu estava falando. Então, se essa participação acumulada, o que é isso que eu quero dizer? É que tem poucos painéis naquele mercado, tem pouca penetração dessa tecnologia nesse mercado. E eu coloquei também esse CAMShare Squared, né, esse aqui é de quadrático, um modelo quadrático para ela, basicamente porque isso me dá a derivada da curva em S, né? Ela dá esse formatinho que eu quero. Além disso, eu considerei a renda da região, porque só que foi por estado, não consegui por distribuidora, é, porque quanto mais renda a gente sabe, mais capacidade para poder instalar esses painéis. Eu considerei a tarifa, porque quanto mais alta a tarifa, maior o incentivo para o sujeito instalar um painel, porque ele quer parar de pagar aquela tarifa tão cara para a distribuidora. Eu coloquei o custo do painel, porque quanto mais barato fica instalar painel, maior atratividade econômica. E eu coloquei a TIR, que é um agregado, né? E eu fiz uma análise de mediação também, mas enfim, no artigo tem mais detalhes. A TIR, como eu tinha comentado, é o tempo de retorno de investimento, tá? Que também é uma medição, é uma variável de medição ali da atratividade de investimento. Então, eu estou vendo basicamente assim, eu poderia resumir isso, eu acho, eu estou vendo aqui a penetração no mercado em cada distribuidora, a atratividade ao longo do tempo e vendo os efeitos sobre a potência, né? Obviamente tem também aqui uma variável, dependendo do meu modelo, ligada à lei, tá certo? Ao efeito da lei. Eu acabei não colocando ela aqui, mas há também isso, obviamente, né? Para poder tentar isolar ali o efeito da lei, controlando por todas essas variáveis aqui, ou seja, desconsiderando tarifa, renda, custo do painel, a penetração no mercado, a atratividade econômica. Qual foi o efeito da lei na potência? Mais ou menos essa é a ideia, né? Então, eu usei vários modelos, tá? E lá no artigo tem mais detalhes sobre isso. Eu tenho alguns modelos preliminares que pareciam promissores de início, mas a gente tem alguns testes de robustez que a gente faz. Por exemplo, esse modelo aqui que eu estou chamando de é um modelo de efeitos fixos com variáveis independentes. Variáveis independentes são aquelas que eu estava mostrando, né? Efeitos fixos é basicamente eu separar o que cada distribuidora tem de diferente. Então, por exemplo, uma coisa simples. Poxa, em alguns lugares do Brasil pega bem mais sol do que em outros, tá certo? E isso tem a ver com a localização, que tem a ver também com a área da distribuidora. Então, isso é captado pelos efeitos fixos, por exemplo, tá? Então, o meu modelo considera isso dentro desses efeitos fixos. Então, o modelo antigo que eu fiz,
ele usava um coeficientezinho para tentar achar o efeito da lei. É, Só que quando eu fiz testes placebo, que a gente chama, que, por exemplo, variando o que acontece, por exemplo, essa lei é de 2022, né? Então eu uso o mesmo modelo e coloco uma lei falsa em 2020, por exemplo, como se ela tivesse sido promulgada em 2020. Se o meu modelo disser que teve efeito também, então isso mostra que o meu modelo não está legal. Então, o meu modelo antigo ele trouxe problemas desse tipo. Então eu tive que ir testando modelos mais sofisticados, tá? Até chegar nesse último aqui, que eu chamo de modelo principal, chamando de Event Study com tempo relativo, né? E essa equaçãozinha aqui, complicada, ela basicamente, eu estou considerando efeitos fixos, como eu estava comentando, esse alfa, eu estou considerando as variáveis dependentes, né? Elas vão ter esses coeficientes, tem um termo de erro, sempre tem nesses modelos, e essa parte aqui é a principal, em que eu pego um ano de diferença, um ano de referência, desculpa, um ano de referência, no caso vai ser 2021, e eu comparo os outros anos com ele para verificar o efeito temporal da lei. Então, lá na frente eu vou mostrar no gráfico, vai ficar um pouco mais claro. E ele tem esses termos, ele varia com o tempo e varia com a distribuidora. O I aqui, no caso, é a distribuidora que representa ali a região geográfica, tá? E todos esses efeitos que variam conforme a região, tá certo? Então, o que eu tive de resultados? Primeiro, uma análise descritiva, né? Independente de modelo, a gente vê aqui, vou começar a acelerar um pouquinho, porque estou vendo que o meu tempo está acabando. A gente vê aqui o seguinte: em termos absolutos, o setor residencial, que é esse azulzinho, ele tem muito mais capacidade instalada do que o setor rural, que é esse amarelinho, tá? Então, eu tenho muito mais painel em termos de potência nas casas do que no setor rural. Por outro lado, em termos de participação, a participação relativa do setor rural é maior, ou seja, a penetração, né? Isso aqui é uma proxy para penetração da tecnologia que eu estava comentando. Então, ela é mais madura no setor rural, segundo a minha análise descritiva, tá? E no setor residencial ainda tem muito mais espaço para crescer, vamos dizer assim, tá certo? Outra coisa que a gente vê é que a atratividade de investimentos, ela cresce com o tempo, tá? Inclusive depois da lei, tá? A gente tinha medo de que ela ia atrapalhasse a atratividade, e aqui eu estou falando só de associação, mas a gente vê até uma mudança na inclinação aqui depois de 2022. Então, a gente teve uma melhoria na atratividade de investimentos. E aí, com relação ao modelo final que eu comentei, que é o Event Study, que é o que eu estou tentando fazer o melhor possível, isolar os efeitos da lei, para o setor residencial, isso aqui significa o seguinte: eu estou tomando o ano anterior da lei, que é 2021, tá? O ano zero é 2022. Então, 2021 eu estou pegando como referência, que é um ano que a lei não estava vigente ainda. E eu olho para trás para ver se tinha um comportamento diferente antes da lei. Quando eu cruzo aqui o zero, né, significa que não existe significância estatística. Então, antes da lei, tinha um comportamento mais ou menos estável, vamos dizer assim, o mercado residencial. Depois da lei, eu tive um crescimento no primeiro ano, essa é a ideia, tá? Um crescimento que eu tenho significância estatística, e nos outros anos esse efeito caiu. Então, isso aqui dá essa ideia de pico, como se em 2022, no ano da lei, eu tivesse tido muitas instalações e depois esse efeito caiu. No residencial é diferente, ó, eu tenho efeitos significativos antes da lei, então é um mercado que tem uma dinâmica própria bem mais forte, e depois da lei eu não tenho efeito significativo nenhum. Então é um modelo que não me diz muito, tá? Eu não posso dizer que o setor rural respondeu a essa lei nem negativamente nem positivamente. Posso Então, fechar em um minutinho, por favor, aqui. tá, eu vou fechar. Então, em resumo, isso aqui é o resumo dos resultados, né? Isso que eu falei, então é um efeito de curto prazo positivo no residencial. Não, a gente não encontrou efeito no rural. Eu tenho melhoria na atratividade associada com a lei, não por conta da lei, né? É uma correlação, não necessariamente por conta da lei, mas associada com a lei, aconteceu junto com a lei. E aí, eu discuto um pouco no artigo, né, os porquês disso, que pode estar acontecendo. E a ideia da contribuição do artigo é assim: eu não encontrei nenhuma avaliação empírica da lei, até porque ela é recente, né? Tinha muitas simulações prévias do que poderia acontecer, mas foi a tentativa de fazer uma avaliação empírica primeira, aí, né? A gente chama ex post, depois da lei. Outra contribuição é a jornada, que está mais detalhada lá no artigo, a jornada metodológica, em que eu mostro alguns problemas que podem acontecer quando a gente tem modelo simples e a gente quer isolar a causa e efeito. E por fim, eu aponto ali limitações. Então,
não vou falar para a gente não tomar tempo, mas uma óbvia aqui é o efeito temporal, que é muito curtinho. Eu tenho uma lei de 2022, os efeitos mal começaram, tá? Até porque ela tinha um ano ali de depois de um ano de vigência vamos dizer, a taxação, entre aspas, ia começar mais forte, né? Então, eu tô muito focado nos efeitos de curto prazo por conta da limitação do próprio estudo, que é apenas 3 anos depois da lei, com efeitos com dados disponíveis só até 2 anos depois. Então, estudos futuros vão poder olhar aí os efeitos de longo prazo. E, e a ideia é essa, pessoal. Estou aberto a dúvidas e depois as contribuições. Curioso para saber o que vocês acharam. Obrigado. Muito obrigada, Fausto. Já digo desde já que esse tipo de trabalho é muito importante, né? Tem todo um debate como as leis afetam, não afetam, mas o como, quanto. É fundamental ter Exato. metodologia, gente que está analisando, no seu caso, né, no âmbito, é, pode chamar dos painéis, não, da energia elétrica, enfim, no âmbito Isso, isso, agora isso, isso. dos painéis, eu achei que eu ia falar bem errado. Mas em outras áreas também, de repente, o tipo de estudo que você está produzindo, que está inovando, pode ser usado em outros setores, em outros Isso. tipos de legislação. Muito legal. Legal, legal. Parabéns. Por conta do Obrigado. tempo, eu já vou passar, né, para Ívila. Ívila, se você puder, né, apresentar o seu trabalho. E só para confirmar, Adriana, a Adriana que está aqui na mesa, você não está representando o trabalho da Jéssica, né? Só para garantir. Oi, professora, não. Então tá bom, obrigada, porque faltaria o da Jéssica, mas tudo bem, a Ivy lá apresenta o dela e a gente começa já os comentários, sobra mais um tempinho para a gente debater. Pode começar, Ivy, lá, quando Tá me você ouvindo? quiser. Sim, a gente está te ouvindo, está na mesma situação. Para a gente, a apresentação está aparecendo como se estivesse, né, no próprio PowerPoint aberto, mas a gente consegue ler. Não está no formato apresentação. Vamos ver se. Apareceu no formato apresentação? Ainda não, talvez demore um pouquinho, não sei. É, Você, aqui tá ok para mim. Fausto, como é que você conseguiu resolver o seu, de repente? Tá aparecendo aí para vocês? A apresentação, sim, só que não na tela cheia. Nossa, Mas a que gente está estranho. conseguindo ler. Olha só, o que acontece é que quando você compartilhou o PowerPoint, só que o Hum, PowerPoint abre uma outra janela com a apresentação cheia, sabe? Aí tem que ir lá em hum, compartilhar e mudar para essa janela nova que está com ele cheio. Foi o que aconteceu comigo aqui. Você pode tentar. foi? Foi. Meu, Agora Aqui sim, foi. ai, que aqui bom. também, tá ótimo. Hum, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Ívila, sou mestranda em Administração Pública da Universidade Federal do Piauí e eu vou apresentar o trabalho IA na Educação Piauiense, entre a Vanguarda e o Vazio Conectado, em coautoria com a professora doutora Liliane Araújo Pinto. Esse trabalho, da Universidade Federal da Paraíba. Esse trabalho, ele é um recorte do meu projeto de dissertação, de mestrado, tá? E a gente transformou em artigo porque ele estava muito, muito grande. Então, vamos lá, introdução. Eita, não tá passando. Foi. Vamos lá. Vivemos em um tempo onde as transformações elas estão ocorrendo de forma bem acelerada, né? E as tecnologias emergentes elas estão transformando todos os setores da sociedade, inclusive a educação está entre um dos mais afetados. E a inteligência artificial ela está mudando a forma como aprendemos, ensinamos e gerimos e atuando como ferramenta para otimizar processos, personalizar o ensino-aprendizagem e também apoiar nas decisões pedagógicas, conforme destacado Boulay, Martins e Viana. E, no entanto, né, o caso do Piauí, ele revela um paradoxo. Ele é um estado marcado por desafios socioeconômicos, ao mesmo tempo que ele convive, né, com a vanguarda tecnológica da educação. E é nesse contraste que surge o conceito de vazio conectado. A tecnologia existe, pelo menos no papel, mas será que sozinha ela consegue preencher os vazios que já existem, os vazios sociais, econômicos e estruturais? Bom, então, diante desse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa. Como a IA está sendo implementada na educação pública do Piauí, considerando os critérios de investimento, políticas públicas e diretrizes para sua adoção?
O objetivo geral do nosso trabalho consiste em analisar a implementação da IA na educação piauiense e foram definidos os seguintes objetivos específicos: identificar os critérios de investimento, descrever as políticas de incentivo e descrever as diretrizes de adoção. Bom, agora eu vou falar um pouco do conceito de IA e das suas aplicações na educação. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que simula as habilidades humanas, como aprender, raciocinar e resolver problemas, conforme destacado por Sickman e Tavares et al. E na educação, a sua aplicação, ela dá-se das seguintes formas, né? Por meio da personalização do ensino-aprendizagem, que é por meio de plataformas que se adaptam ao ritmo de cada estudante, como, por exemplo, o Google Classroom, o Google Colab, o Duolingo, e também na otimização da gestão e da previsão da evasão, da evasão escolar, com a análise de dados, para identificar os estudantes que estão em risco de evasão. Aqui no Piauí, a gente usa o Mob Educame, que é um sistema que ele emite alertas automáticas em relação às notas e à frequência do aluno. Então, com essas decisões, os diretores e o pessoal da pedagogia, eles podem tomar uma decisão, né, em relação à questão da evasão, de reduzir a evasão. E, por fim, na ampliação das possibilidades metodológicas que permite novas estratégias de ensino, tornando o aprendizado mais dinâmico e adaptativo. Bom, os benefícios da IA na educação pública do Piauí. Os resultados iniciais, eles são bastante animadores. Na cidade de Teresina, houve um aumento de 22% no desempenho da disciplina de língua portuguesa, né, segundo os dados oficiais da SEDUC Piauí de 2024. Já em Oeiras, o uso de tutores inteligentes conseguiu reduzir em 15% as reprovações em matemáticas, e nas escolas que implementaram o sistema de alerta de evasão, o abandono caiu em até 8%, né? E, além disso, 68% dos professores, eles relataram uma melhoria na organização das aulas e no engajamento dos alunos. É, mas aí vem o outro lado, né? O vazio conectado. A tecnologia existe, mas nem todos têm acesso a ela. Apenas 18% das escolas do interior têm estruturas adequadas, como internet, laboratórios e computadores funcionando. No estado todo, 38% das escolas elas ainda não possuem uma infraestrutura básica, né? E esses desafios técnicos, eles se mostram ainda mais acentuados nas cidades do interior, como Paquetá do Piauí e Valferraz, onde há bastante oscilação de energia e baixa conectividade. E outro impasse também está em relação aos professores, né? 34% dos docentes, eles se mostram relutantes em adotar novas tecnologias. Então, assim, esses dados, eles reforçam a necessidade de promover formações específicas que considerem as realidades locais e o perfil dos professores piauienses. E esses desafios, eles refletem o próprio contexto socioeconômico e educacional do Piauí, porque o Estado, ele tem um índice de desenvolvimento humano de 0,646, abaixo da média, né, nacional, e mais da metade das escolas, elas estão situadas na zona rural, com conectividade e infraestrutura limitada. Mas, além disso, também, diante desse cenário, né, o governo ele tem procurado estabelecer políticas locais e parcerias com a Unesco e o Polo Tecnológico Teresina, na tentativa de manter um equilíbrio aí entre a inovação e a inclusão. Então, o que se observa é um esforço real do governo em querer avançar, mesmo diante das dificuldades de um projeto educacional pioneiro. Aí é na educação, além do modelo behaviorista. Bom, o Piauí, ele tem buscado, né, superar o modelo behaviorista, que é aquele ensino baseado em estímulo e resposta, avançando para as práticas mais críticas, que valorizam o protagonismo do aluno. E, por exemplo, na cidade de Teresina, 72% dos professores eles relataram a melhoria na capacidade de argumentação dos seus alunos, né? E esses resultados, eles se alinham à ênfase na aprendizagem significativa e na autonomia intelectual. E na cidade de Parnaíba, houve um aumento de 40% no interesse dos estudantes por carreiras científicas. Metodologia. Bom, a metodologia adotada foi a abordagem qualitativa, né?
combinando com revisão de literatura e pesquisa documental no período de janeiro de 2024 a março de 2025, nas principais bases de dados Cielo, Scopus, WebScience, CAPS, ERIC e AI Explore, com filtro dos últimos 5 anos, artigos revisados por pares. Ao todo, foram constados 25 artigos, sendo selecionados pelos principais descritores de IA na educação, políticas públicas educacionais e tecnologias educacionais. Na análise documental, foi feito por meio da análise de conteúdo proposto por Bardan, constando as principais fontes de dados, né? Relatórios oficiais, institucionais e normativos. As informações elas foram organizadas em categorias, em 3 categorias: políticas de implementação, resultados educacionais e infraestrutura tecnológica. O processo ele envolveu a pré-análise, a exploração do tratamento de resultado por meio da triangulação metodológica para validação dos achados. Então, assim, a limitação foi em relação ao tempo e à disponibilidade dos documentos. Da análise e discussão dos resultados. A primeira que é políticas de implementação, né? O Piauí, ele se destaca por ser o primeiro a incluir a IA no currículo da educação básica, e as suas ações elas estão concentradas na capital e no município, né? O que evidencia aí reprodução das desigualdades regionais e falta de equidade no processo de formação dos docentes. Então, como destaca o Dourado, é fundamental compreender a tecnologia como instrumento de justiça social, garantindo que ela consiga chegar a todas as escolas. Resultados educacionais. Bom, ao todo foram 12 mil professores capacitados, né? Mas, no entanto, essa formação ela é ainda técnica, com pouca integração pedagógica, e 45% das escolas já usam sistemas de alerta de evasão, tendo uma redução de 8%, né? Mas ainda persiste o vazio conectado. A escola com tecnologia, mas sem mudança na forma de ensinar. E infraestrutura tecnológica. O Piauí, ele ainda convive com desafios estruturais, né? Enquanto que 78% das escolas urbanas possuem conectividade adequada, na zona rural esse índice cai para 23%, o que evidencia aí disparidades regionais, né? E o que levanta essas questões sobre a questão da falta de equidade no processo. Então, eu acredito que para que a educação ela seja vista como igualitária, ela precisa reduzir as desigualdades históricas existentes, e não criar um abismo digital dentro do próprio Estado. Então, assim, deixa eu ver aqui. A implementação. Tá aparecendo aí para vocês discussões? Sim, discussão. Sim, Tá, vamos sim. lá. Bom, na discussão, né? A implementação da IA na educação piauiense, ela passou por 3 fases: uma implantação experimental de 2020 a 22, uma expansão de 2022 a 23 e agora uma etapa de consolidação seletiva, que é de 2023 a 24. As diretrizes oficiais, elas estão presentes em 89% dos documentos analisados, né? Mas o foco ele é ainda majoritariamente muito técnico, cerca de 85% contra 15% voltado às dimensões pedagógicas e éticas. Então, assim, esse cenário ele reforça o vazio conectado. O avanço tecnológico ele ainda convive com as desigualdades e falta de integração pedagógica. Então, assim, os próximos passos que precisam ser consolidados em relação a financiamento contínuo, expansão regional equilibrada e integração das práticas pedagógicas, né? E nas considerações finais, conclui-se que o Piauí ele se destaca pelo seu pioneirismo na educação da IA, pelos avanços na formação docente e na gestão escolar, mas ele ainda enfrenta desafios estruturais e pedagógicos que exigem financiamento estável, formação crítica inclusiva, né? Então, o Estado ele já é uma referência nacional, mas ele ainda tem desafios locais a superar. E para seguir avançando, é essencial ampliar os estudos sobre o impacto da IA e a percepção de professores e estudantes nesse processo, que inclusive eu já estou fazendo essa última, né? A percepção dos professores. É isso, gente. Eu quero agradecer, né, por todos estar me ouvindo, pela oportunidade de apresentar o trabalho, e a FAPEP pelo apoio e desenvolvimento da pesquisa, e a minha professora orientadora Liliane Araújo Pinto. Obrigada a todos.
Muito obrigada, Ívila, também. Bom, eu sou suspeita que esse é o trabalho que eu mais conheço um pouco. Não é minha área da educação, mas eu conheço um pouco mais porque eu trabalho num centro de estudos, né, que mapeia o uso das tecnologias. Inclusive, a gente pode falar sobre isso, Ívila. Não sei, eu não me lembro de ter visto no seu artigo se você chegou a olhar a pesquisa TIC Educação. Ela pode ser bastante útil para a sua pesquisa, porque ela justamente quer entender o uso das tecnologias para o processo de aprendizagem nas escolas brasileiras, né? No contexto escolar, na realidade, porque tem ano que tem entrevista com professores, com alunos, coordenadores pedagógicos, etc. E ela é nacional, né? Vai ter dados quantitativos, e de uns 2, 3 anos para cá, a pesquisa passou a incluir perguntas sobre inteligência artificial, sobre IA. Ai, que Então, legal. tem bastante informação de como os professores, os alunos estão usando esse tipo de material. Infelizmente, não tem dados por UF, né, pelo Piauí, não vai ter dados, né, resultados para o Piauí, mas dá para olhar o contexto nacional, regional, tem dados por região do país, então, e tudo gratuito no site do CETIC, né, que é o centro ligado à Unesco Ai, que eu atuo. que Então, legal, vou dar uma dá uma pesquisada. olhada, porque essa CETIC, pesquisa, né? Deixa eu anotar aqui. CETIC, a pesquisa, posso até colocar o link aqui. Ah, eu quero. Acho que para não correr o risco, né, de você não achar, porque realmente essa pesquisa, por ser quantitativa, né, não, ela vai trazer assim a realidade brasileira, os diferentes contextos. Esse ano destaque, né, a gente lançou recentemente os dados de 2024, né? A gente Ai, coleta os obrigada. dados num ano e lança. Que isso? É no outro, esses dados, a divulgação foi o uso de IA generativa pelos alunos. Como é que eles estão usando isso para as pesquisas escolares? Ah, eu Se os amo. Eu trabalho em professores, escola, por isso que eu fiquei interessada. se os professores já estão utilizando nas suas atividades, por exemplo, para para fazer exercícios, para pensar aulas, enfim, tem vários exemplos. Eu não vou lembrar de todos, Aham. são dezenas de indicadores. Quem coordena é uma colega minha, Daniela Costa, caso qualquer coisa eu possa te colocar em contato com ela, mas Ah, eu quero. só divulgar. Mas vou deixar meu e-mail também para quem quiser, já Tá, desde eu vou já, para a deixar o meu gente também entrar aqui, na parte escreve. de comentários. Reforçando, antes que o Josué brigue comigo, não esqueçam de responder aí à avaliação da sessão, ao questionário aí de avaliação, tá bom? Bom, gente, a gente tem um espaço no final, né? A gente não teve uma apresentação de um trabalho, então a gente tem um espaço para debates, comentários. Eu posso falar rapidamente o meu, porque eu também queria abrir espaço para os demais, inclusive se o Josué também tiver apontamentos, a Adriana, né, que não apresentaram artigos, mas com certeza prestaram atenção aí nas falas de vocês. Bom, eu vi muito claramente, assim, uma das dificuldades dessa trilha, desse tema de inovação, gestão e inovação em serviços públicos, é que ele é tão abrangente que os temas, os trabalhos que são apresentados são diversos. Então, a gente falou hoje, né, desde sandbox regulatório, sandbox, né, na realidade, até as implicações de uma legislação, né, num determinado uso, numa determinada adoção, né, de certos produtos ligados aí à área de energia, até, né, a adoção de inteligência artificial nas escolas, mas na ponta impossível, né? E aí eu sempre fico pensando, lógico, dá para fazer comentários um a um, mas o que eu gostei bastante, ou pelo menos, né, como pesquisadora, professora, me chamou a atenção, olhando mesmo temas tão diferentes, é como esses artigos estão em momentos diferentes. A Simone e o Fausto, que estão no momento aí mais avançado de pesquisa, né? Já passaram. O Fausto está no doutorado, né? Se eu não me engano, é isso, né, Fausto? E a Simone já passou do doutorado, já é doutora, né? Já está em momentos diferentes da Ívila, né? Em questão de na vida como pesquisador, na vida como acadêmico, eu vejo muito claramente no trabalho de vocês que já está no momento mais avançado, que agora é de reavaliar, revisar esses materiais para publicar ou até para melhorar, para incluir mais informações para finalizar, seja o doutorado ou seja uma outra publicação. Então, eu queria ouvir do Fausto e da Simone, né, pensando que já são trabalhos mais avançados em termos até, né, de inclusão de dados, de discussão teórica e etc.,
são duas coisas, né? Primeiro, os próximos passos, como é que vocês pensam, né, em termos de publicação do trabalho, o que vai ser incluído? A Simone já comentou, né, que tiveram depois outras entrevistas, né, além dos órgãos que já tinham sido mencionados no artigo. Eu também quero saber se eles incluíram a NPD nessa lista de órgãos, porque muito recentemente eles abriram um edital para esse tema de sandbox ligado, né, à legislação, à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, queria ouvir do futuro, né? E também acho que eu venho encontrando na maioria dos artigos, esse é um ponto mais geral, um comentário mais geral, é uma dificuldade de deixar claro, de explicitar nos artigos o que tem de novo. Tiveram outros estudos similares? Se teve, como é que os seus resultados, eles convergem ou não com esses estudos? Começar a olhar para contribuições, não necessariamente teóricas, lógico, quando você está no doutorado, a contribuição esperada é teórica, quando você já é um pesquisador sênior, a contribuição esperada é teórica. Mas o que você está fazendo diferente que outros autores, sejam nacionais ou internacionais, não fizeram, ou você pode contribuir porque eles já vêm fazendo? Eu ando encontrando muitas nesses artigos, em geral, não estou falando exclusivamente os dessa sessão, essa dificuldade do pesquisador no nosso país de explicitar o que está entregando de novo, de diferente, o que vai contribuir. As contribuições ficam mais genéricas. Mas eu vejo também, Manuela, que às vezes acontece o seguinte, assim, a minha Posso leitura enquanto finalizar para fazer a pesquisadora. pergunta da Ívila depois? Já vou passar para vocês, Simone, acho que é mais fácil, só para não perder Tá, porque eu espero que eu lembre de tudo depois, então tá Não, bom. mas eu vou falar rapidinho, Gi. E aí, né, eu acho que vocês estão nesse momento mais avançado, como é que vocês vão publicar e o que os trabalhos de vocês trazem de novo, comparando com outros estudos similares, outras pessoas que usaram esses referenciais teóricos que foram usados nos trabalhos, né, nos artigos de vocês, eles usaram os referenciais dessa maneira, como é que esses trabalhos, enfim, divergem ou convergem com outros trabalhos? E no caso da Ívila, eu acho que o seu já está no momento ainda inicial, né? Você mesmo coloca isso, apesar que você falou que já tem entrevistas, eu quero ouvir um pouco disso do futuro, né? Quais são os próximos passos, o que de fato você vai fazer no seu trabalho, né, de mestrado, ouvir um pouco desse futuro. E aí eu vou começar, acho que da ordem Simone, a mesma das apresentações, né? Simone, Fausto e Ívila, tudo bem? E se alguém tiver mais algum comentário também, Josué, Adriano, ou vocês quiserem perguntar para os demais, fiquem à vontade. Simone, desculpa, já... Era só para fechar minha fala, para não me perder. Tá bom. Pode falar. Não, eu falo assim, eu estava até comentando com um colega, quando a gente participa de eventos de áreas muito grandes, como é o caso da administração, eu observo que a gente sempre, às vezes, o que você acabou de comentar, né? A área é muito grande, então surgem temas muito diversos e fica até difícil para você convergir os pontos e até para você, digamos assim, ter um adensamento necessário para discutir todos os temas, que é muito diverso. Nós participamos de um evento lá em Chicago que era específico sobre regulação e inovação na regulação. Então, assim, aí a gente observa que essa dificuldade que nós temos hoje, que realmente nos eventos, no nosso caso da administração, é uma área muito grande. Então, assim, como você tem um evento específico, você já tem os pesquisadores da área, então eles batem, vê as referências, já sabem ali detectar quais são as brechas, para eles já está claro, né? Então, às vezes, assim, o que acontece muito é isso, né? Tá claro no artigo quais que são as necessidades. Só que, como às vezes o tema é muito diverso, né? A temática da inovação fica muito diversa, às vezes fica difícil de detectar. E na quantidade de páginas que a gente tem para submeter um artigo para o evento também, se a gente ficar fazendo muitos adensamentos teóricos, a gente não deixa de trazer a riqueza dos resultados. Então, às vezes, a gente, como autor, a gente tem que fazer uma escolha, em vez de ficar discutindo tanto a questão da justificativa do porquê que é importante e perdendo resultado no final. Então, a gente acaba tendo que ter essas contrapartidas. Mas, né, o próximo passo que nós pretendemos ter em relação ao trabalho, a gente já avançou, né? A gente está fazendo até tentando fazer uma parceria com duas pesquisadoras da Suécia que estudam sandbox, só que lá elas estão estudando somente uma agência regulatória, né?
até falaram da questão da complexidade de estudar várias agências ao mesmo tempo. No nosso caso, nós ainda vamos incluir prefeituras. Então, assim, no cenário nacional, o que que nós temos? Nós temos trabalhos técnicos, né? Tem alguns, a maior parte dos estudiosos de sandbox e de quem trabalha também tecnicamente com sandbox são mestres ou doutores, mas poucos têm trabalhos com contribuições teóricas e científicas. São trabalhos mais técnicos, né? De cunho mais profissional. Mas temos alguns artigos, sim, bons no campo, mas não artigos que trabalham modelos e proposições para verificar o que se tem de comum ou não na literatura. Então, a nossa linha está sendo nesse sentido, trabalhando com os principais pontos que se tem hoje na literatura de sandbox, que é justamente a capacidade dos reguladores, a inovação, né, e o modelo de governança. E aí, o nosso próximo passo é justamente isso. A gente pretende finalizar um livro, né, concluindo as abordagens dos principais casos de sandbox já estão mais avançados no cenário nacional. Nós já temos todas as agências regulatórias, temos também as Prefeitura do Rio, Prefeitura de São José dos Campos, vamos tentar mais uma prefeitura agora. Temos o caso também de Minas. E aí vamos tentar fazer um livro sobre esses casos e o próximo passo é a gente fazer um estudo já comparativo entre países. Saiu esse relatório internacional que eu falei, que também está referenciado, bem recente, saiu essa publicação, que foi um estudo realizado comparando o sandbox entre países, mas também não é um estudo de natureza teórica, né? É um estudo mais gerencial, né? Mais para dar diretrizes para a administração pública. E é isso. Aí nós vamos pretender fazer esse estudo comparativo e vamos ver. Obrigada aí, Professor, pessoal. Legal. professora Manuela, Oi, pode falar. eu não sei se eu entendi errado, mas eu vou falar o que eu entendi do que você quis falar, né? Ok. Que eu acho que você quis se referir à questão da fronteira do conhecimento, né? Que quando a gente está fazendo estudo, aí a gente tem que colocar o que que os outros autores estão falando sobre esse determinado assunto. E eu não sei se você achou que o meu trabalho ele estava muito amplo e ao mesmo tempo muito tímido na questão das discussões, né? Que eu precisava aprofundar mais e tal. Então, essa foi a primeira etapa, né? A segunda já está bem mais específica, que foi essas recomendações que a banca me deu. E a segunda eu já foquei mais aqui, né, na minha região, que eu estou procurando saber qual é a percepção dos alunos e dos professores na minha cidade e na cidade do interior, porque eu quero saber como que a disciplina está sendo trabalhada por eles, se tem alguma diferença. E também a pesquisa ela já foi submetida no comitê de ética, eu estou só aguardando mesmo ser aprovado para eu poder entrar em campo para fazer as entrevistas. E é isso. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Não, respondeu sim. Eu queria saber mais qual era realmente esses próximos passos, né? Então, seu trabalho Hum? é com os professores, né? Pelo que eu entendi, Sim, da né? rede Você também. estadual. Sim, sim. Na verdade, nem foi uma crítica aos artigos escritos hoje, na verdade, é pensando no futuro, principalmente, Aham. né? Lógico, no espaço, num artigo para publicação, num journal, etc., em geral, você vai ter mais páginas, cada vez, não tantas páginas, alguns já estão diminuindo o número de páginas, depende do campo do conhecimento, depende da revista, né? Mas com certeza, em geral, mais páginas do que para uma conferência, né? Para um congresso. Só que, e mesmo no Congresso, dá para ter uma frase ou duas, e não estou falando, eu estou falando o que eu estou percebendo nos artigos em geral, não estou nem apontando um ou outro, mas eu estou percebendo uma timidez de deixar claro para o leitor. Lógico, não cabe todas as discussões teóricas que você coloca na sua tese ou na sua dissertação no artigo, vai ser inviável, vai ser impossível, mas ter, né, essa clareza de que contribuições estão sendo trazidas, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, enfim. Eu ando percebendo que não tem um espacinho, nem que seja 2 parágrafos em geral nesses artigos, pelo menos os que eu li, né, a maioria deles, não todos. Falta, eu acho que é um espaço que a gente tem que ocupar na ciência brasileira, de mostrar o valor dos nossos trabalhos, de realmente, sabe, de deixar claro que a gente está fazendo coisa que até em outros países não estão avançando ainda, ou não tem essa profundidade. E os casos brasileiros são incríveis, são ótimos para olhar para diferentes perspectivas.
e nos mais diversos setores, né? Então, se você olhar para a educação no Piauí, mas você pode olhar para São Paulo, depois a Ivila pode comparar com outros estados, ela pode comparar com outros contextos, com diferentes redes de ensino, as possibilidades são inúmeras, né? Isso só olhando para um pedacinho da educação. Então, foi mais nesse sentido de trazer uma reflexão mais ampla, tá, do que direcionada, porque realmente ficou. Eu olhei os artigos, mas trazer coisa por coisa, a gente vai passar o tempo aqui, não vai passar pelos detalhes. Fausto, se você quiser comentar, vou parar de falar, porque eu estou de olho no tempo aqui, não se preocupe. Fausto, só falar aqui do seu trabalho, também trabalho com dados painéis, gostei muito do seu modelo, viu? Ficou muito bacana o isolamento que você fez da variável e gostei bastante, muito bem executado, tá? Fui aluna do Solange, ficou top demais. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Próximos passos, né? Próximos passos. Então, eu tô fazendo doutorado, eu tô no segundo ano, eu acho. Aí eu ainda tenho um prazo até bom, assim, mas, mas nunca deixa a pessoa totalmente confortável, né? O meu orientador de pesquisa, ele trabalha muito com formato de tese em artigos, assim, que eu pessoalmente acho ótimo, porque tira esse risco de você se tomar um caminho errado, perder tudo, né? Eu tenho um certo isolamento entre as minhas partes ali, e é claro que todos têm que conversar de forma temática, né? E esse artigo eu fiz no âmbito de uma disciplina, como eu tinha comentado no início. E aí o que acontece? Eu tô numa linha que chama Finanças e Métodos Quantitativos na UNB, né? Mas eu tô mais na área de. Eu tenho mais interesse em políticas públicas por causa do meu trabalho. Então, minha ideia é mais usar métodos quantitativos para estudar políticas públicas, que é um exemplo do que eu fiz aqui, né? Mas a minha tese a, a- o tema é inteligência artificial aplicada a políticas públicas. Então, o que eu quero fazer lá, inclusive eu estou terminando uma revisão de literatura, né, sobre métodos de inteligência artificial para fazer esses estudos de política pública. Então, tem muita coisa parecida com o que eu fiz aqui, que é um estudo de avaliação de política, né? Eu estou olhando para trás, mas a gente tem também uso de métodos para olhar para frente, para tentar, vamos dizer, adivinhar, né, o que é melhor fazer, ou para eu, por exemplo, é, analisar Big Data para poder tentar adivinhar o que o público está achando, né? Então, aquela questão mais do início do processo de política pública, que é a formação de agenda. Então, tem aplicação de métodos em todas essas áreas e para eu fazer esse artigo conversar com o resto, o que eu estou pensando em fazer é comparar esse método que eu usei, que é mais um método econométrico tradicional, de estatística tradicional, com métodos de machine learning, que são métodos de IA, né? Para poder eu comparar, para eu ver se eu tenho resultados similares, por exemplo, para ver qual que me dá uma robustez maior, e também porque tem alguns métodos que são interessantes para você fazer análises bem granulares assim dos efeitos, porque os métodos econométricos tradicionalmente a gente trata de efeitos médios. Ah, qual foi o efeito médio dessa política no setor residencial? Qual foi o efeito médio no setor rural, por exemplo, né? E a gente tem métodos para tentar olhar efeitos mais granulares, assim, para ver se teve diferenças ali na ponta, por exemplo, por distribuidora e tal. Então, um caminho que eu vejo é o mais provável que eu vou tomar é aplicar métodos de IA como contraponto a esse método que eu usei, entendeu? E aí fazer uma discussão. É uma coisa que eu vejo que tem bastante literatura sobre isso, acho que é interessante, tá? E agora. Uma outra linha é sempre dá para melhorar os dados, né? E o resultado de modelo sempre depende de dados bons. Se eu tiver acesso a dados melhores, e aí também, inclusive, eu não sei, assim, quem estuda sabe, machine learning e IA depende muito de bons dados, mais ainda do que modelos tradicionais, né? Por isso que geralmente é ligado nessa ideia de Big Data e tal, né? Então, eu não sei se os meus dados vão ser suficientes para eu poder testar os modelos que eu quero, então talvez eu tenha que ir atrás de outros dados. Isso já é uma pernada maior. E por fim, um outro caminho mais longe que eu posso tomar para esse artigo é eu olhar por outro ângulo, porque eu analisei basicamente, tentei ver os efeitos da lei no crescimento da adoção da tecnologia, ou seja, como é que o mercado está se comportando, as pessoas estão ainda instalando os painéis ou não, o mercado parou de crescer, diminuiu. Mas tem outras questões interessantes nesse problema, porque, por exemplo, o que acontece? Quando eu tenho um monte de gente instalando painel, são pessoas que estão produzindo a própria energia, né? E menos pessoas que são clientes tradicionais das distribuidoras. E aí eu tenho um problema de alocação de custos, que os custos da distribuidora ficam para as pessoas que não têm painel, que geralmente são pessoas mais pobres.
e eu acabo tendo um efeito, às vezes, de subsídio cruzado, que a gente chama regressivo, né, que a gente chama na economia, que é basicamente pobre dando dinheiro para rico, assim. Então, isso é uma outra discussão que existe nesse problema. Existem outras também dos efeitos disso no sistema, do ponto de vista físico mesmo, né, de engenharia e tal. Então, é um outro jeito de continuar com esse tema aí, é ver por outros ângulos, mas minha ideia mesmo é, primeiro, usar outra metodologia de machine learning para poder conectar com a minha tese, que é sobre IA em políticas públicas, né? Com relação à contribuição, assim, eu acho que tem pelo menos uma bem clara, assim, eu não conheço nenhum estudo já empírico dos dados de resultado de mercado, entendeu? O que eu vi, existem muitos, do pessoal olhando para frente, tentando simular o que poderia acontecer e tal. Eu acho que é uma contribuição eu pegar e, com dados empíricos, falar, olha, tal estudo dizia que achava isso, achava aquilo, mas o meu tá vendo que de fato isso, tal coisa bateu, tal coisa não bateu. Eu acho que aí um caminho também que eu tenho que fazer é adensar essa discussão com base nisso, comparando com a literatura anterior, porque é um assunto de nicho que parece que ninguém se interessa, mas tem bastante publicação sobre isso, inclusive fora, assim, tem uma revista que chama Energy Policy, que é só de políticas públicas em energia, que aí, se meu orientador achar que é interessante, e tal, talvez seria o alvo que eu acho que daria para mirar se eu conseguir evoluir bem esse artigo. Esses são meus planos. Perfeito, Fausto. Não, a minha sugestão, de fato, eu perguntei por causa disso, que mesmo sendo um trabalho de uma disciplina, lógico, sempre o ideal é a gente tentar juntar o trabalho da disciplina com a nossa tese, com o nosso trabalho, porque aí você já resolve várias coisas, mas realmente tentar publicar de alguma forma. Eu recomendo muito, assim, que não se perder, porque foi de uma disciplina, acabou aplicando aqui, tentar trazer não só para a sua tese, mas se conseguir incluir na tese, melhor ainda, né, de alguma forma, mas de fato publicar, porque né, já está numa fase bastante avançada e é importante. Pode influenciar as pessoas pensarem como olhar para outras políticas também, além da própria política, né, ligada aí ao setor de energia, a esse setor. Então, e a minha sugestão é essa para o seu trabalho, porque ele já, né, já está bastante avançado, né, Ô, de não se Fausto, perceber. Perfeito, obrigado, Pode falar. professor, por me incentivo. eu usei um pouquinho de aprendizado de máquina na minha tese também, e eu não sou da Legal. área de TI, né? Eu não sei de qual área que você é. Certo. E lá na Unimontes, que é a outra universidade estadual aqui, onde eu trabalhei também, que eu fui removida para o UENG tem pouco tempo, lá tem Aham. um programa de computação. E o pessoal é muito bacana. Então, assim, os professores são muito gentis. Se você tiver alguma dificuldade, quiser marcar uma reunião, bater papo com eles, gostam muito. Professor Renê Veloso, professor Steve, coordenador do programa de mestrado lá. Aí, fala assim, se você precisar de um Legal, contato, Simone. tá? Tá bom, obrigado. Eu vou. Vocês estão trocando e-mail aqui no chat, eu estou vendo aqui. Alguém pediu ou nós estamos sendo proativos? Eu vou colocar o meu aqui. Não, Pode eu colocar. coloquei. Pode colocar, eu acho que vale a pena todo mundo Vou colocar. Eu colocar coloquei, aqui e vou copiar o de vocês. Aí a gente Eu troca perfeito. vou pôr o figurinhas, meu qualquer coisa. aqui. Se Por você favor. quiser o contato deles, para talvez você discutir alguma coisa, eles são muito bons na área deles. Então, Legal. o professor Renê que me ajudou como modelo na minha tese, sabe? Aham. Para ele te ajudar, tirar alguma dúvida. Então, assim, acho que são pessoas bacanas para você trocar uma ideia aí, sabe? Perfeito, obrigado, Simone. Valeu pela ideia aí. Se quiser É, deixar aí no chat também. Ah, eu pego o Ah, seu vou e-mail pegar, aqui, pronto. vou pegar também. Bom, pessoal. Renê Veloso e Alisson Stives. Esse chat, Ah, ele se perde, não é isso, pessoal? Se Ou a gente perde. fica com o registro? Ele se perde, só quem tem Eu estou copiando tudo geralmente. aqui no bloco de é, notas. Eu eu vou também estou copiar fazendo a aqui. mesma coisa, porque em geral quem tem acesso ao chat depois é quem está quem criou a sala, né? Quem tem Sim, acesso à sala. sim. Eu não, em geral, quando a sala não é minha, nunca consegui acessar, só se eu não Mas dá sei o para que copiar tudo de vez aqui. Deu certo. copia o nome deles e, assim, pode mencionar lá que eu falei sobre eles, se você poderia marcar uma reunião com eles, alguma coisa. Eles ajudam. Tem outros professores lá também no programa muito bons, são assim, pessoal hiper solícito para trocar ideia, pessoal Legal. bacana mesmo, tá? Obrigado. Legal. Viu? É para isso que serve esse momento, justamente para essas trocas, né?
Pessoal, eu vou fechar a nossa sessão, vou finalizar, porque, né, como eu falei, eu tenho uma outra sessão, o Ívila também, não sei se o Josué vai ter uma outra, mas eu quero parabenizar pelos trabalhos. São temas diferentes, mas pelo menos eu aprendi bastante, tanto lendo como vendo a apresentação de vocês. Boa sorte, sucesso nos trabalhos, fico à disposição, e por favor, não esqueçam, se o Josué puder colocar de novo, de preencher aí a avaliação da sessão e mais uma vez, parabéns e sucesso, pessoal. Então tá, gente, um abraço. Obrigada a Um todos, abraço viu? a todos, parabéns a todos. Obrigada. Qualquer coisa me Valeu, chama no gente. WhatsApp. Tchau. Parabéns, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Parabéns. Vou fechar aqui, Josué. Tchau, tchau. Vou sair.